de Taubaté, e também parabenizando ele pelo Dia do Médico, né, que hoje é o Dia do Médico. E então vamos assim, né, nos concentrando mais uma vez, pedindo a Deus Pai que nos ilumine, que ilumine hoje o nosso palestrante, que possamos, no dia de hoje, estarmos abertos a todos os ensinamentos que aqui vão ser apresentados, né, que essa espiritualidade possa conduzir não só fisicamente conosco, mas espiritualmente, principalmente no nosso pequeno templo da fraternidade e toda essa congregação espírita que nos acompanha e que nos ajuda. Vamos assim, então, agradecendo a Deus Pai com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Agora melhores do que estamos, mais compenetrados nos ensinamentos de hoje, vamos assim pedindo a permissão para Deus Pai Todo-Poderoso que possa transcorrer todos esses ensinamentos aqui que serão realizados da melhor forma possível. E assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, agora eu vou fazer uma leitura de um pequeno resumo realmente do currículo do nosso palestrante. O nosso palestrante ele é mestre e doutor em medicina pela Unicamp, é professor da Faculdade de Medicina de Taubaté, na disciplina Medicina e Espiritualidade. A sua especialidade médica é ginecologia, atua como espírita no Centro Espírita André Luiz, em Taubaté, trabalhando no atendimento fraterno de passes, preleções evangélicas, reuniões mediúnicas e psicografia. Também palestra em centros espíritas quando convidado. Então, doutor André, quero agradecer já antecipadamente, né, e parabenizar mais uma vez você pelo Dia do Médico. E agora é contigo, meu amigo. Vamos lá que nós estamos ansiosos aqui para podermos escutar os seus ensinamentos aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, uma felicidade muito grande. Parabenizar primeiro a casa, né, que eu sei que está fazendo um mês de aniversário, né? Isso aí. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos aí a comemoração da casa, né? E temos também a comemoração do Dia dos Médicos. E hoje também é dia de comemoração de São Lucas, né? A nossa inspiração para todos nós, médicos e não médicos, né? E São Lucas, todos sabem, né? Um médico e evangelista e que nos trouxe tantos ensinamentos tão importantes para as nossas vidas, né? Então, um dia realmente de festas, de festa. Vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui juntos, vibrando elevado, e eu vou apenas intermediar a luz divina, os ensinamentos de nosso mestre e unir aqui a ciência com a espiritualidade, conforme o nosso codificador já havia nos alertado, né? Já havia previsto, e o nosso mestre Jesus já havia previsto já há mais de 2000 anos que nós estaríamos vivendo esse momento agora. Eu quero também aproveitar a oportunidade para estar homenageando alguns médicos que estão no plano espiritual e que são muito importantes em nossas vidas e principalmente para nós médicos. Eu não posso deixar de falar em Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, né, conhecido como médico dos pobres, foi médico aqui no Brasil, foi político, foi um líder espírita, e nós espíritas sabemos como ele nos acompanha, né? E sendo patrono de todos os exames aí no Brasil, das associações médicas espíritas. Então não poderia deixar de homenageá-lo. Não poderia deixar também de homenagear aqui o Dr. André Luiz, meu xará,
Dr. André Luiz, que trouxe tantas informações importantes do mundo espiritual que hoje, graças a Deus, estão vindo à tona através da ciência. Nos trouxe a luz da verdade, nos trouxe questões científicas extremamente complexas pelas mãos do nosso querido e saudoso Chico Xavier. E hoje nós temos a alegria de podermos estar comprovando, através das evidências científicas, todas essas informações que nos foram trazidas há mais de meio século. E eu também não poderia deixar de homenagear o nosso Mestre Jesus, médico dos médicos, médico de todos. Bom, falar em doença é sempre muito delicado, né? Porque quando a gente encontra as pessoas, se despede, nas datas comemorativas, nos aniversários, a gente sempre pede o quê? Muita saúde, né? É o que a gente sempre deseja a todas as pessoas queridas. A todos, de uma maneira geral, a gente está sempre pedindo saúde. E doença sempre é um temor para todos nós. E muitas vezes a doença ela é inevitável e ela nos surpreende de uma hora para outra, de repente. E aí nós temos que enfrentar. Muitas vezes situações muito difíceis, muitas vezes situações incompreensíveis, aparentemente até injustificáveis. E nós vamos procurar aqui hoje trazer à luz da espiritualidade e também da ciência, né, um entendimento maior, uma visão além, para nos ajudar a enfrentarmos as adversidades da vida. E entendemos também por que sofremos, por que adoecemos, por que volta e meia nos deparamos com a dor. Infelizmente, há ainda uma necessidade em nossas vidas e hoje nós vamos estar exatamente contextualizando isso. A gente sabe que para os ateus, para os céticos, para os agnósticos, a visão é completamente diferente, porque eles não acreditam em nada mais além dessa vida que nós estamos aqui e que depois termina tudo em pó, né? Fica muito mais difícil para essas pessoas conseguirem entender e compreender situações tão difíceis, né? Tão sofridas, que todos nós estamos sujeitos a viver e que vivemos, né? E que vivemos periodicamente, uns mais, outros menos. Mas todos nós temos na nossa bagagem e na nossa história momentos de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, né? Para os religiosos que têm a fé, que têm a conexão com o Pai Criador, fica um pouco menos difícil, porque enxerga um pouco mais além e consegue compreender situações que os céticos, por exemplo, não conseguem compreender. Mas mesmo para os religiosos também é muito difícil e depende também de suas crenças, né? Porque da mesma maneira que nós temos no extremo a incredulidade, nós também temos no outro extremo a questão do fanatismo religioso, que foi causador de tanto mal na história da humanidade, de tantas guerras, de tantas perseguições, de tantas deturpações dos ensinamentos de Jesus, né? E utilizou o nome de Jesus para dominar, para matar, para usurpar. Muitos equívocos cometidos também pelos religiosos, né? E aí nós temos também contradições para os religiosos, porque existe aquela crença de que nós nascemos para sermos felizes, né? Não para sofrermos. Mas aí tem algumas outras crenças e algumas outras doutrinas, como por exemplo o Espiritismo, que nos mostra a necessidade de sofrimento num processo evolutivo constante, porque sabemos que somos espíritos imortais. E sabemos que existe a reencarnação como processo de depuração natural do espírito para o melhoramento e evolução. Sabemos da pluralidade dos mundos. Mas é uma coisa ainda que não é aceita pela maioria, né? A ciência hoje está trazendo de uma maneira muito objetiva, clara e rápida nesse momento, porque são muitas pesquisas que estão sendo publicadas nessas últimas décadas, mas mesmo assim a aceitação, né, a receptividade ainda é um pouco difícil.
E aí nós temos que questionar também outras coisas. O que é ser feliz, né? Ser feliz para um é uma coisa, ser feliz para outra pessoa é outra coisa. O que é saúde? O conceito de saúde modifica conforme a sua visão de vida, né? Conforme dentro da própria classe médica, dentro da própria ciência, há divergências em relação ao conceito do que seja saúde. Então, o que nós vamos procurar intermediar aqui hoje é essa questão toda, todas essas dúvidas, essas contradições, à luz da espiritualidade e da ciência, que hoje, finalmente, se reúnem, assim como foi previsto. Eu gostaria de rapidamente, bem sucintamente, falar um pouquinho da história da medicina nesses últimos séculos. Porque a saúde humana ela tem sido abordada de uma forma muito mecanicista nesses últimos séculos, principalmente a partir de meados do século XIX, quando o homem passou então a considerar apenas os aspectos puramente orgânicos, muito influenciado pelas teorias materialistas, reducionistas. Chegou ao ponto de imaginar que nós, seres humanos, somos uma máquina. E a medicina, nesse decorrer desses últimos tempos, ela se subespecializou demais, com profissionais extremamente especializados por setor, como realmente estivesse nos dividindo por partes, né? Cuidar do nosso coração, cuidar de nosso rim, cuidar de nosso estômago, cuidar de nossos membros. E aí, médicos extremamente especialistas para cada uma dessas partes. E, de certa forma, nós fomos nos sentindo meio que fragmentados, né? Essa visão mecanicista, ela nos trouxe, e ela não é só da ciência e da medicina, mas da humanidade como um todo, ela nos trouxe um enorme vazio. Um enorme vazio. Nos trouxe uma falta de sentido para a vida, para os nossos jovens principalmente. Nós vivemos hoje, na atualidade, uma verdadeira pandemia de transtornos da mente, de depressão, de suicídio, de verdadeiras vidas vazias. Livro que foi publicado recentemente, escrito, psicografado por nosso querido Divaldo Franco, muito pertinente para o momento, porque consegue resumir nessas duas palavras o que está acontecendo com a nossa humanidade, com os nossos jovens. Vidas vazias. Falta de sentido para a vida. Porém, graças a Deus, nas últimas décadas, as teorias espiritualistas começaram a ser demonstradas, devassadas pelos estudos científicos. Exatamente como previu o nosso codificador Allan Kardec. Exatamente como previu outros benfeitores. Exatamente como previu nosso Mestre Jesus. Nos trazendo uma visão além da matéria. Que legal, né? A ciência nos trazendo a verdade. A ciência comprovando o que o Espiritismo nos diz desde 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. E há mais de 2000 anos, quando por aqui passou encarnado nosso Mestre Jesus. E é muito legal você ver pesquisadores e cientistas, inicialmente ateus, agnósticos, ascéticos, que começaram a estudar Jesus, a estudar a espiritualidade através da ciência e foram descobrindo o inimaginável para aqueles que nunca acreditaram em nada. Quantos desses hoje se tornaram cristãos espiritualizados, né? Isso é um fenômeno que está acontecendo cada vez mais. Isso é motivo para muito otimismo e motivo para alegria. Leon Denis, conhecido por todos os espíritas, nos trouxe um termo muito pertinente. Ele avisou, há um século atrás, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos trouxe o que nós estamos vivendo neste momento. E que, graças a Deus, eu tenho o privilégio de estar vivendo isso.
como médico, como cientista e como espírita. Ele deu o termo de espiritualismo científico, a fé inteligente e esclarecida aliada à ciência. Olha que legal. Há mais de um século, ele escreveu isso, no prefácio desta maravilhosa obra que eu acabei de citar. Amanhã começa a Semana de Ciência e Espiritualidade do SEJA de Ubatuba, e eu vou ter o privilégio de poder abrir essa semana. Começa amanhã, segunda-feira, às 20 horas, todos estão convidados, e eu vou falar exatamente sobre espiritualismo científico, trazendo todas as últimas evidências, aliando a espiritualidade com a ciência, a medicina com a espiritualidade, né? Que nós vamos estar desenvolvendo amanhã. Bom, mas então, como nos trouxe Allan Kardec, nós estaríamos vivendo nesse momento esta união da ciência e da religião, de uma fé raciocinada. Allan Kardec citou isso diversas vezes em suas obras. Fé raciocinada. Sempre nos alertando sobre as chagas que poderiam atrapalhar a evolução da humanidade, dentre elas o fanatismo. Fanatismo hoje que está sendo vivido em vários setores da sociedade. Não só fanatismo religioso, que ainda existe. Fanatismo político-partidário. Fanatismo de doutrinas ideológicas, filosóficas, que vem causando muito dano e muito mal à sociedade como um todo. Em obras póstumas, que foi publicado em 1890, né, foi a última obra da codificação da Allan Kardec, tem um item lá que fala regeneração da humanidade. E lá Allan Kardec nos traz uma informação muito importante, prevendo o que nós estamos vivendo agora, que a chave da mudança, da transformação moral, da era nova, iria se dar através das descobertas da ciência. Então vocês observem como que o espiritismo não há o contraditório, né? Não há contraditório. A gente que cria o contraditório, porque nós seres humanos somos danados para querer deturpar as coisas, né? Como deturpamos as coisas? Com o nosso achismo, o nosso personalismo, muitas vezes com as nossas fascinações, e que é sempre um perigo, porque nos deixa cegos. Nos tornamos endurecidos e cristalizados quando nos deixamos levar pelo fanatismo, quando nos deixamos levar pela ilusão do materialismo. Eu gostaria aqui de citar os alicerces que o Espiritismo nos trouxe, as verdades trazidas pelo Espiritismo, que serve para todos. Assim como nos deixou muito claro todos os nossos benfeitores, que deixou muito claro o próprio Allan Kardec, não é para a humanidade se tornar espírita. O espiritismo não será a religião de todos, não. O papel do espiritismo é trazer a verdade, a luz da verdade, alguns alicerces que as pessoas precisam saber, que é o que a ciência está começando a comprovar agora. E que as crenças todas devem ser respeitadas, porque o importante é a ética, é a bondade, é o amor verdadeiro. Isso é importante, independente de qual seja a sua crença religiosa, independente até de quem não tem crença alguma, que deve ser respeitado, porque nós temos muito ateus e agnósticos que fazem muito mais caridade do que muitos que se dizem religiosos. Isso é uma realidade. Então não podemos aqui estar discriminando ninguém. Agora, o conhecimento e a comprovação dessas verdades que o Espiritismo nos trouxe é muito importante, porque muda a nossa visão da vida. Faz com que a gente consiga entender melhor as adversidades, a doença, por exemplo, a morte, entendendo realmente o que seja. Passa a gente ter uma outra maneira de lidar com as situações, com as relações interpessoais, que temos tanta dificuldade com nós mesmos. Porque nós temos muita dificuldade de lidarmos com nós mesmos.
na grande maioria das vezes, o problema que nós enfrentamos nas relações interpessoais, elas ocorrem por dificuldade da relação que nós temos com nós mesmos. Porque quando nós estamos bem resolvidos com nós mesmos, fica muito mais fácil a gente se relacionar com o outro. Porque muitas vezes a gente fica procurando no outro aquilo que está nos faltando. E a gente faz exatamente um reflexo das nossas mazelas no outro. Então nós temos sempre mania de apontar para o outro. Nós não temos que impor nada a ninguém. Nem esse é o objetivo hoje de nossa conversa. Nós temos sim o dever de informar. Nós que tivemos o benefício, vamos dizer assim, de termos tido conhecimento das verdades, mesmo antes de serem trazidas pela ciência. Mas nós não temos que impor nada a ninguém. Agora, é tão importante que as pessoas saibam que existe a divindade, um Deus que comanda, o Pai Criador. Que nós não estamos desgovernados e não estivemos em momento algum, mesmo nos momentos mais difíceis. Que nós somos espíritos imortais, que a morte não existe, que é apenas uma mudança de etapa e de estágio. Que existe uma comunicabilidade entre os planos e de informações muito importantes que nos têm sido passadas já há muito tempo e que agora estão vindo à tona através da ciência. Que existe a pluralidade dos mundos, que existe uma escala de mundos, mundos mais inferiores, mundos mais evoluídos, e isso muda completamente o tipo de vida, a visão, o conceito de felicidade, de saúde. Que existe a reencarnação como uma necessidade fundamental para o espírito evoluir e crescer, desenvolver, se aprimorar. E aí é muito importante sabermos por que aqui estamos, para que aqui estamos. Qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão que cada um de nós tem. E não existe missão mais importante do que a do outro. Cada um tem sua missão e sua missão é importante. E é muito importante descobrir qual que é a sua, qual é o seu objetivo verdadeiro de vida. Porque isso vai fazer com que sua vida deixe de ser vazia e passe a ser mais preenchida. E aí você não vai mais pensar em suicídio, você vai parar de se lamentar, você vai parar de se vitimizar e vai passar a lutar dignamente pelos seus objetivos, pelo seu processo evolutivo. E o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, um dos grandes pilares trazidos pelo Espiritismo, sem deturpações. Com as mensagens de Jesus claras, inequívocas, trazidas pelos Espíritos de luz, para tirar as deturpações que nós, homens imperfeitos, criamos desde que Jesus desencarnou. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos traz essa verdade que foi trazida por Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Como nós demoramos para entender isso, né? Como que nós demoramos para entender isso? Que há muitas moradas na casa do meu Pai. O que significa isso? Pluralidade dos mundos, qualificação dos mundos, qualificação dos espíritos. E, obviamente, uma escala de felicidade compatível com o mundo que você vive. Como que você, num mundo imperfeito ainda, como, por exemplo, o nosso, que embora esteja agora num processo de transição, mas que tem tantas coisas ruins que ainda acontecem, como que a gente pode imaginar uma felicidade plena no mundo que a gente vive? Com tantas imperfeições que nós temos ainda, inveja, egoísmo, orgulho, vaidade, avidez por poder, ganância, homicídio, suicídio, quantas coisas. Então é lógico, existe uma escala de felicidades compatível com o mundo em que a gente vive. O mundo como o nosso, inferior, ainda, infelizmente, a necessidade do mal para você sentir o bem. E aí vem a dor como um educador, um remédio para a nossa regeneração.
Toda mudança e transformação precisa a sujeira vir à tona para ser limpa. É o que nós estamos passando nesse momento. Esta pandemia, ela traz uma série de lições para a gente. Uma série de lições, muito mais do que o vírus. Nos fez refletir a uma porção de coisa, a responsabilidade que nós pais temos com os filhos. Nós passamos já há um bom tempo terceirizando a educação de nossos filhos, passando essa responsabilidade para outrem. E muitas vezes pessoas absolutamente desqualificadas, sem espiritualidade. O que os nossos jovens hoje estão precisando? De alimento espiritual, para preencher as suas vidas. Porque nós estamos vivendo uma epidemia hoje de transtornos da mente. Nós estamos vivendo uma epidemia de depressão, um suicídio a cada 40 segundos, uma tentativa a cada 15 segundos, e atingindo principalmente jovens, de níveis socioeconômicos elevados, acometendo países ricos, mostrando que não é o dinheiro que traz a felicidade, que não é a riqueza material que traz a felicidade. O que os nossos jovens precisam? Alimento espiritual. Essa foi uma das lições dessa pandemia. A outra, ética, moral, honestidade. Não temos o direito de explorar os outros em virtude e em função do nosso egoísmo, de nosso orgulho, de nossa ganância pelo poder. Quantas calamidades a gente viu políticos e outros mais cometendo nesse período? Quantas? Desvios de verbas, interesses outros, fizeram da pandemia uma coisa política que chegou a ser nojenta. Eu falo isso até como médico, interferindo inclusive na conduta médica. Mas, gente, tudo isso teve um motivo de aprendizado, uma necessidade. Jesus previu isso. Jesus previu guerras, flagelos, pandemias. Porque nós precisamos disso para aprender, gente. Infelizmente, ainda nós precisamos desses sofrimentos para a gente aprender. E aí essa sujeira vem toda à tona para quê? Para ser limpa. Para ser limpa. Vivemos o mal, vivemos o escândalo, para a gente aspirar à ética, à moral, à honestidade. E aí a justiça. E aí podemos viver, então, o que nós mais aspiramos nesse momento, que eu sei que a maioria hoje aspira: honestidade, ética, justiça, solidariedade, fraternidade, amor. É isso. É essa sequência que já tinha sido também prevista. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos traz, bem-aventurados os aflitos, nos fala exatamente sobre as vicissitudes da terra, mas que Deus é justo e que nada acontece ao acaso, que tudo tem um motivo, e o motivo do nosso sofrimento é causado por nós mesmos. Nos traz a imortalidade da alma, nos traz a lei da responsabilidade, que todo efeito tem uma causa, que existe a ação e reação, e que os nossos sofrimentos e dores são causados pelos nossos desvios, quando não nesta vida, em vidas anteriores. Quando aqui nesta vida nós causamos mal e recebemos o mal, fica mais fácil compreender. Se nós não cuidamos da nossa saúde orgânica, e aí nós vamos sofrer as consequências disso, fica fácil. Quando você faz uma alimentação ruim, quando você não tem atividade física, quando você fuma, quando você tem excesso de bebida, quando você tem algum tipo de vício. Fica fácil você imaginar. Você vai ter síndrome metabólica, você vai ter hipertensão, você vai ter um infarto, você vai ter um acidente vascular cerebral, você vai ter uma síndrome metabólica, você vai ter câncer. Nós sabemos, o tabagismo causa câncer, câncer de pulmão, câncer de bexiga e outros cânceres mais. Estou dando só um exemplo. Isso é fato. É realidade. Fica fácil de entender. O difícil de entender é uma pessoa que, de repente, tem uma vida regrada, cuida da sua saúde, com a sua alimentação certinha, procura viver uma vida dentro do possível, dentro de um equilíbrio, uma pessoa bondosa, querida por todos, e de repente nos aparece com uma doença tão grave e às vezes incurável. E aí você tem de repente um desencarne num jovem tão promissor, numa criança que mal viveu ainda a vida,
e de repente ela sai desta vida sem ter ainda vivido quase que nada. E aí, se você não tiver o conhecimento dessas verdades, é muito difícil você compreender. Aí vem a revolta. Aí vem a revolta, vem a irritação, vem o descrédito, né? Aí a pessoa fica mais ainda agnóstica e cética por não ter compreensão. Mas aí com essas verdades muda-se tudo, né? Muda-se tudo quando a gente sabe que a morte ela não existe, é apenas dessa vestimenta nossa, né? E entendermos que aquilo que vivemos hoje, o sofrimento aparentemente injusto, tem causa e pode ter sido de vidas passadas. E que Deus, com sua misericórdia divina, nos permite sofrer através do veneno que nós inalamos, que nós emitimos. E é através do nosso próprio veneno que nós vamos aprender pelos nossos erros e aí evoluir, para não precisar sofrer mais. Que nós temos que pagar os nossos débitos. Isso chama-se lei da responsabilidade. Ah, se as pessoas soubessem. Ah, se as pessoas soubessem que tudo de mal que você causa, você vai ter um efeito e você vai ter que cumprir, reparar aquilo que você fez de ruim. Ah, se as pessoas soubessem que todo o bem que você faz para o outro te retorna como bem. E isso não acontece só na vida atual. Isso acontece nas vidas futuras, nas nossas vidas futuras. E que nós estamos aqui nas diversas existências para reparação e para depuração. Ah, gente, esses conhecimentos são tão importantes, porque mudam a nossa visão de vida. Eu posso dar o meu testemunho antes e depois, né, de ter sido sensibilizado, porque você tem que ser sensibilizado. Cada um tem seu momento. E vou te dizer mais, por mais que a ciência comece a devassar e a tirar o véu de todas essas verdades, muitos ainda não estarão preparados para receber. Muitos ainda não estarão preparados para serem sensibilizados, mesmo com as evidências científicas. Mas aí há a questão de a gente respeitar o momento de cada um. Cada um tem seu momento. Cada um tem seu momento. Isso é importante deixar isso muito claro para todos nós. O homem evitará o sofrimento através do seu aprimoramento moral. Não há outro caminho. Não há outro caminho. E aí nós vamos compreender o que é realmente felicidade e como que nós devemos conquistar. Gente, no Evangelho está tudo isso escrito. É tudo isso escrito no Evangelho. No Evangelho, Jesus previu tudo isso que aconteceu nesses 18 séculos depois que ele desencarnou. Todas as guerras, flagelos e tudo mais. E tem mais, lá está escrito que a incredulidade, as dúvidas sobre o futuro e que o materialismo são os maiores excitantes do suicídio e da loucura, que é o que nós estamos vivendo na atualidade. No livro Consolador, psicografado por Chico, com as mensagens do Emmanuel, nosso benfeitor Emmanuel, lá tem a pergunta 240, que pergunta a Emmanuel se é possível conceber a felicidade na Terra. A Emmanuel fala que não pode existir, por enquanto, na face do orbe, a felicidade, em sua generalidade, não é possível, porque a criatura humana ainda se encontra intoxicada. E que é aqui na Terra que a criatura ela vai se edificar as bases de sua aventura real pelo trabalho e pelo sacrifício. Chico falou, isso está registrado, muitas vezes a doença do corpo é a cura da alma, necessária para a nossa depuração. E Kardec nos alertou sobre isso tudo, e sobre a necessidade do bom senso, do discernimento e da razão. Emmanuel nos falou que nós devemos enfrentar a dor, o sofrimento, como um justo remédio para a cura da alma, que a maioria das enfermidades orgânicas tem um componente psíquico, que muitas vezes a doença incurável traz consigo profundos benefícios, que o que seria das criaturas terrestres se não fossem as moléstias,
as doenças dolorosas para apodrecer com a nossa vaidade. Quantos testemunhos, eu como médico posso falar isso, pacientes que passaram por doenças graves, por câncer, conseguiram enfrentar, vencer e curar. E depois falam, nos dá o testemunho. Nossa, como minha vida mudou depois do câncer. Eu sou outra pessoa, mais maduro, mais equilibrado, dá mais valor às coisas que precisam ser valorizadas, se torna mais forte para enfrentar as adversidades da vida. Para de perder tempo e sofrendo, querendo julgar ou querendo impor as coisas aos outros. Meus amigos, o amor equilibra, mas a dor é que restaura. Quantos falam, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Dr. Inácio Ferreira, que foi um médico também encarnado aqui no Brasil e que hoje está no plano espiritual, e nós sabemos que ele cuida de uma colônia, né, de enfermos, inclusive muitos espíritas, ele nos falou, nos ensinou que muitas doenças psíquicas, né, que da ciência você tem complexas terminologias, mas falta, na realidade, o conhecimento do lado de lá, para você entender que essas doenças estão todas relacionadas a uma vivência sem amor. É uma vivência sem amor, que não tem remédio nenhum que vai curar o que é da alma. O que vai curar o que é da alma é um amor que nós precisamos aprender, que nós não aprendemos ainda. E que a cólera, que a raiva, são estados de desequilíbrio que nos causam insanidade e que nos causam doenças. Doenças provenientes do corpo espiritual e que vão atingir o corpo físico. E aí André Luiz nos traz nas obras psicografadas por Chico Xavier, há mais de meio século, importantes informações e nos alerta que nós precisamos do corpo físico porque é o nosso instrumento de evolução. Então nós temos que cuidar muito bem dele. E que precisamos cuidar dos nossos sentimentos e pensamentos, porque o corpo mental ele não é atributo do cérebro, é extramaterial, vem do corpo espiritual. E que age através de energia, unidades de força, que foi dado o nome na época de bióforos, e hoje a ciência chama de biofótons. Energia luminosa que faz a comunicação da mente com a célula, podendo causar, inclusive, câncer. E hoje a ciência está mostrando isso. Nós vamos falar um pouco disso amanhã, no evento de ciência e espiritualidade. Os traumas do perispírito, afetando o óvulo, a sua ontogênese, e trazendo, então, uma reencarnação com problemas graves, hereditários, ditos, mas que estão relacionados a efeitos de causas anteriores. E que a caridade é o nosso caminho. É o nosso caminho de superação, de reparação de todos os males que nós já causamos. André Luiz nos trouxe isso nos livros psicografados por Chico Xavier. Meus amigos, todos os benfeitores nos trouxeram as mesmas informações, que todo efeito tem uma causa, ação e reação, e nós temos que cuidar do nosso pensamento, do nosso sentimento, a importância da fé, da prece, hoje está mais que comprovado, sobre a ação da prece sobre a saúde, vários trabalhos científicos publicados sobre isso. Tem um colega que também é professor da Universidade em Taubaté, da disciplina de Medicina e Espiritualidade, Dr. Alexandre Serafim, estuda muito isso. Ele tem um levantamento de todos os trabalhos científicos publicados nos últimos tempos, provando a ação da fé e como, da prece, e como, qual o mecanismo de como que a prece traz saúde física. É muito interessante essa palestra que o Alexandre dá e que outros médicos hoje também dão, cientistas, neurocientistas. A importância da terapia da caridade, fazer o bem. Quando você faz o bem, você se sente bem. A importância de perdoar as pessoas, é o perdão e o auto-perdão, tão importante e fundamental. A verdadeira saúde é o equilíbrio da alma. Nós estamos chegando a essa conclusão, que nós precisamos buscar a paz interior. Enquanto nós não tivermos paz interior, a gente não consegue viver bem.
E a paz da consciência, a paz interior, ela se dá quando a gente não causa mal a ninguém. E aí nós precisamos ter vontade, vontade de fazer o bem, vontade de trabalhar no bem, vontade de nos renovar, de vencer as nossas más inclinações. E sabemos que o amor é o único e verdadeiro remédio para nós, espíritos imortais. Que as maiores chagas da humanidade, o egoísmo, o orgulho, o materialismo, a ignorância, o fanatismo, que nós temos que desapegar, desprender das coisas materiais, dos vícios, dos excessos, do ego, o ego personal, do personalismo, que hoje é responsável pelos transtornos da mente. E hoje as evidências científicas da medicina e espiritualidade nos mostram, através de mais de 80 mil publicações nesses últimos anos, com evidências de consistência, evidência científica de nível A, nível 1 que a gente chama, evidência grau A, provando a importância e o impacto positivo da espiritualidade sobre a saúde. São diversas revisões sistemáticas e meta-análises publicadas nos maiores periódicos. Ano passado, a gente foi presenteado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, lançando as diretrizes de prevenção de espiritualidade e saúde, incorporando isso nas condutas dos cardiologistas no Brasil. Isso foi muito importante, porque é uma sociedade de alta credibilidade. Isso já tinha começado anteriormente através da Sociedade Mundial de Psiquiatria. Então, hoje, as pesquisas da neurociência, abrangendo as áreas da psico-neuro-endócrino-imunologia, dos estudos de experiência quase-morte, dos estudos de pacientes em coma, os estudos de epigenética, da física quântica associada à biologia celular, estão trazendo uma nova visão de saúde, uma nova visão de vida. Meus amigos, são pesquisas sérias que estão sendo desenvolvidas nessas últimas décadas em diversos centros de pesquisa universitários do mundo. Do mundo. Agora, sem dúvida, os americanos sempre na frente, né? Então tem a Universidade do Arizona, com laboratório de estudos de pós-morte. Tem a Universidade de Duke, onde tem o Harold Koenig, que é um dos pioneiros que trouxe a espiritualidade aqui para o Brasil. A Universidade de Oregon, a Universidade da Virgínia, né? Onde nós tivemos um pesquisador já desencarnado, mas que começou com os estudos da reencarnação, Ian Stevenson, e hoje tem uma série de outros pesquisadores estudando reencarnação e provando a existência de vidas passadas. A Universidade da Pensilvânia, a Universidade de Harvard, só centros importantes de pesquisa, de ciência séria. Muitas dessas ciências lideradas por pesquisadores que eram ateus, sem viés nenhum, e que vem descobrindo essas verdades que a espiritualidade já nos avisa há tanto tempo. Hoje mudou-se o conceito de saúde. Saúde não é mais a ausência de doença, mas é um bem-estar físico, mental, social, espiritual. Nós temos hoje diversas evidências científicas mostrando que pessoas espiritualizadas vivem mais em torno de 10 anos a mais, que têm menos problemas de saúde, que têm uma sobrevida muito maior após cirurgias, que têm menos chance de ter problemas de saúde, inclusive problemas cardiológicos, que possuem um grande impacto da saúde mental, os benefícios da prece, da meditação, menores índices de estresse, depressão, ansiedade e suicídio, melhor sucesso de cura em todas as doenças, melhora do sistema imunológico. Temos muitas evidências hoje, nível A, mostrando o impacto da espiritualidade no nosso sistema imunológico, tendo uma melhor evolução das doenças, tanto as infecciosas como as doenças autoimunes, melhor controle da hipertensão, menos uso de drogas, menos mortalidade por câncer, maior sobrevida por câncer em pessoas espiritualizadas. Gente, a mente não é mais atributo do cérebro. Ela é extramaterial. O pensamento coordena a saúde física. Hoje nós conseguimos entender o que é o placebo, que na ciência sempre falou-se em placebo e a gente não entendia como é que se dava o placebo. Como é que você pode tomar um remedinho que não tem valor nenhum, que é uma farinhazinha ali misturada, que você pensa que é algum remédio, não é. É o que nós chamamos de placebo. E que cura e que melhora em cerca até de 30% dos casos. Nós nunca entendemos como que isso se dava. Hoje a gente está entendendo, através desse mecanismo todo, de pensamento influenciando na nossa célula. Quer dizer, como que acontece
Como que há essa interferência sobre a organização celular? Meus amigos, hoje nós sabemos que a falta de amor e o desequilíbrio emocional nos torna vulneráveis a doenças, principalmente as doenças imunológicas. Que existe uma grande influência do meio de outras pessoas na nossa saúde. Que existe uma influência outra, espiritual, dos desencarnados sobre a nossa saúde. Em suma, que há algo mais, que bate com o que Albert Einstein nos falou há muito tempo atrás, que o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. É um agrupamento de energias e que nós precisamos aprender a disciplinar e direcionar essas energias para o bem. Os estudos da física quântica associada à biologia celular nos traz uma nova visão de saúde. Existe um campo de energia conectando tudo. Hoje nós temos experimentos com fotos, com DNA, que nós somos aquilo que emitimos. Tudo é uma lei da sintonia, dependendo da frequência vibratória, da nossa sintonia. Nós fazemos conexões internas e externas. O que é isso, André? Conexão interna é você com você mesmo. É o que o seu sentimento, o seu pensamento atua sobre a sua célula. Isso é conexão interna. O que é conexão externa, André? É a sua capacidade de influenciar o outro. Gente, quantas vezes a gente já sentiu isso na pele? Você entrar num ambiente e se sentir mal, sair de lá mal. Chegar perto de uma pessoa e aquela pessoa te fazer mal. Hoje a ciência está começando a explicar como isso se dá. E se dá através de mecanismos que estão relacionados à espiritualidade. Hoje nós temos estudos com imagem funcional de ressonância magnética, scanner cerebral, tomografia com emissão de pósitrons, uma série hoje de pesquisas sérias mostrando esses campos eletromagnéticos, principalmente dos dois órgãos que mais energia tem, coração e cérebro, mostrando como que a emoção interfere no pensamento, que interfere na célula, como que uma pessoa, através de energia, consegue, então, influenciar a outra. Dr. Fritz Albert Popp, um pesquisador alemão, nos trouxe esse conhecimento das energias fototônicas, da energia de luz ligando as células. Um outro mecanismo, além do mecanismo bioquímico, que faz com que o pensamento interfira na célula. Hoje, a neurociência, meus amigos, começa a confirmar praticamente tudo que os benfeitores estão nos ensinando há séculos. Como previsto pela providência divina, as obras do espírito André Luiz, trazidas por Chico Xavier, já antecipavam essas questões todas. O projeto Genoma quebrou o determinismo, o reducionismo. O projeto Genoma mostrou que tem algo mais. O chefe do projeto Genoma, Francis Collins, conclui o projeto Genoma que nós, na verdade, somos muito mais complexos do que imaginávamos. E que se Deus escolheu criar os seres humanos à sua imagem e decidiu que os mecanismos de evolução fossem um elegante modo de cumprir esse objetivo, quem somos nós para dizer que não foi assim? Uma das conclusões do projeto Genoma do seu pesquisador-chefe, Francis Collins. Nós precisamos entender que para a gente conseguir, nós, principalmente médicos, falando hoje no Dia dos Médicos, né, para que o médico consiga entender bem uma moléstia, ele precisa entender como aquela pessoa que carrega a moléstia lida com a vida. Porque se a gente não conseguir entender como que a pessoa lida com a vida, a gente fica muito limitado para tratar da moléstia. A pessoa não é uma moléstia. A pessoa traz uma moléstia. É um ser que tem toda uma história pessoal, emocional, de vida, que tem uma história espiritual. Olha como uma coisa é muito mais complexa. Estamos longe de sermos máquinas. Não somos máquinas. E o momento atual está nos mostrando isso. Nós estamos entrando na era nova e todo mundo passando uma crise danada, crise interna, uma batalha interior danada. E aí nós estamos hoje entendendo bem que existe enfermidade da alma e existe enfermidade orgânica e que as duas estão entrelaçadas. E que hoje nós precisamos cuidar de ambas. E o médico hoje está sendo chamado a isso, com as várias pesquisas mostrando esta relação. Com vários pesquisadores, profissionais médicos sérios, com a fé raciocinada, conseguindo devassar
devassar essas verdades todas. Isso é muito legal. Jesus, meus amigos, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, nos traz duas mensagens muito importantes. A Terra é um grande hospital. E o nosso Evangelho, o Evangelho trazido por ele, é o nosso grande remédio. Que cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que edificou no âmago de sua consciência. Cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que edificou no âmago de sua consciência. Jesus, no Evangelho, lá no Evangelho, no capítulo Cristo Consolador, nos fala: sou o médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curar. Então, meus amigos, meus companheiros, espíritas ou não, por que adoecemos? Porque ainda precisamos. Nós causamos as nossas doenças. Quando não causadas por nós mesmos nessa vida, podem ter certeza que nós somos os causadores em vidas passadas. E é muito emocionante nós vivermos e termos a oportunidade de estarmos nessa era, nesse momento atual da história da humanidade, presenciando aquilo que o Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. A previsão da união da ciência e da espiritualidade no novo milênio. Não como uma questão dogmática religiosa, mas como uma normatização ética e espiritual. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Obrigado. Doutor, muito obrigado por essas palavras assim que nos engrandecem bastante, nos dão uma visão bem diferente, né, científica e também trabalhando junto à matéria. Muito importante, quero agradecer mais uma vez. Nós temos uma pergunta aqui da Sueli, que seria a minha também, viu, Sueli? Se você quiser fazer para ele, fique à vontade, tá? Pode tirar do microfone, não tem problema nenhum, e pode perguntar a ele. Boa noite. E eu gostaria de saber como podemos assisti-lo amanhã. Tem um link do evento de amanhã. Deixa eu ver, eu vou ver se eu consigo passar aqui no chat por escrito. Nós temos uma pergunta também da Carmen aqui. E aí, Carmen, assim que ele tentar passar, fique à vontade de perguntar, tá? Eu vou digitar aqui o link aqui no chat, tá ok? Ótimo, porque eu também quero participar, tá? É a semana toda noite vai ter um médico, um pesquisador que vai estar falando em assuntos diferentes, viu? Que legal. Depois eu passo para vocês a relação toda dos temas e dos médicos, quem são, os pesquisadores, né? E aí vocês distribuem, né, para as pessoas aí. Ok. Eu vou passar aqui então só o link. Agora, Carmen, se quiser ficar à vontade, pode fazer a sua pergunta. Doutor André, boa noite. Boa noite. É mais um depoimento. Ano passado, eu tive uma crise de artrite reumatoide. Cheguei na médica me arrastando. A dor é muito grande, né? Pode falando que eu estou ouvindo. Aí ela me passou aquele remédio que é para câncer e para artrite reumatoide. Quando eu não aguentava mais tomar aquele remédio, eu voltei nela, ela me passou a cloroquina. E me passou 4 meses para depois eu levar os exames e voltar lá para ela me ver, né?
Aí, nesse inteirinho, eu fiz uma cirurgia espiritual com o doutor André Luiz e voltei lá. E ela levou um susto porque eu não tinha mais nada. Examinou todos os meus dedos, os meus ossos, tudo, né? E eu falei para ela, vou te contar um segredo. Ela falou, pelo amor de Deus, acho que ela achou que eu tinha tomado alguma coisa. Aí falei para ela que eu era espírita e que eu tinha feito essa cirurgia, né? Ela falou, olha, eu não tenho explicação, mas você está bem. Olha, eu tenho vários testemunhos. Vários testemunhos. Mas eu vou dizer um que é muito marcante na minha vida. Eu tenho um colega de turma, que é um irmão para mim. Ele mora em Salvador. Ele é radiologista. E ele teve, há 10 anos atrás, ele tem a minha idade, há 10 anos atrás ele teve o pior tipo de tumor cerebral que vocês podem imaginar. É o pior tipo. Tipo histológico, grau de diferenciação, tamanho, o tumor tinha 8 centímetros. E os médicos deram 2 anos de vida para ele. Ele fez o tratamento médico, isso é muito importante, viu, gente? Eu sempre falo esse testemunho porque é muito importante. Não pode deixar de fazer o tratamento médico terreno. Eu fiz Todos os direto. benfeitores falam isso. Todos os benfeitores. Todos falam isso. Sem exceção. Né? Então não há controvérsia em relação à espiritualidade de que nós temos que fazer o tratamento médico terreno com profissionais sérios, através do que se tem de evidência científica. Que a medicina terrena ela existe, graças a Deus, e ela tem que ser utilizada. Isso é muito, muito importante. E depois eu vou até contar um outro caso que é exatamente o inverso, né? A pessoa deixou de fazer um tratamento médico super simples, curativo, era um início de câncer, e a pessoa passou em algum centro religioso, que eu nem procurei saber qual que era, ou de que religião, a pessoa se convenceu que estava curada, deixou de fazer o tratamento, e aí o câncer avançou. E perdeu a oportunidade da cura. Né? Responsabilidade própria, né? Bom, mas esse colega ele fez o tratamento, todo cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, e foi fazer uma cirurgia espiritual. Passados tempos depois, foi uma grande surpresa, porque nada de aparecer a doença mais. Aí ele ficou fazendo o chamado PET scan, que é um exame de scanner que faz para poder você ficar mapeando metástases, né? Porque a perspectiva de vida, ninguém deu mais de 2 anos para ele. Tem 10 anos isso, gente. 10 anos isso. Nada. Absolutamente nada. Isso é um caso, né? Um caso assim, que eu testemunhei, né? De uma pessoa muito amiga, muito próxima, inclusive um médico, né? Em que inclusive era ateu. Ele era ateu. Mas assim, tem tantos outros casos, né? Então, assim, é lógico que hoje, com essas pesquisas todas que estão sendo trazidas, nossa, muita coisa está vindo à tona e muita coisa vai vir à tona nas próximas décadas. Eu tomei o remédio até a véspera de ir na médica, que eu fui de manhã. Mas é isso. Isso existe. São muitos os Existe. casos que a gente sabe, são casos, inclusive, documentados. Tem várias publicações científicas recentes de vários casos assim, documentados. Documentados. Tá? Com comprovação e tudo mais. Mas é muito importante que fique claro para todos nós. Nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que saber que existe a enfermidade orgânica e a enfermidade da alma, elas estão interligadas e que nós vamos utilizar a ajuda de lá e a ajuda de cá, simultaneamente. Obrigada, doutor. Pessoal, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Pode falar, seu Abelardo, sem problemas. Mas nós não estamos te ouvindo. Não, não estamos te ouvindo. Se quiser escrever no chat, eu faço a pergunta aqui, sem problema nenhum. Ainda não. Ainda não conseguindo ouvir. Ainda não estamos conseguindo ouvir. Pode fazer no chat que eu pergunto aqui para ele, sem problema nenhum.
Passei para você agora, viu? Já recebi aqui, doutor. Aí já vou passar depois Se para você todo mundo. se você conseguir colocar aí na tela, já mostra para todo mundo quem são os profissionais, Vamos ver se eu consigo. dias e Vamos lá. horários aí, né? Vamos lá. Ô Anderson, vou pedir sua ajuda aí, tá, meu amigo? Vou te encaminhar e você já me ajuda aí, tá bom? Eu vou citar aqui para vocês enquanto isso, tá? Então amanhã sou eu às 20 horas. Na terça-feira, Dr. Fábio Araújo, que é um médico radiologista com pós-graduação em psiquiatria. Ele é diretor da AME do Pará. Ele vai falar sobre experiência quase-morte. Eu vou falar sobre espiritualismo científico amanhã. Na terça-feira, experiência quase-morte. Na quarta-feira, Dr. César Augusto, que é oncologista, vai falar sobre a visão espiritual do câncer. Na quinta-feira, Dr. Walter Bonaparte, que é um médico neurocirurgião com pós-graduação na França, vai falar sobre medicina e mediunidade, muito interessante. E para fechar, na sexta-feira, Dr. Júlio Pérez, que é um neurocientista, ele vai falar sobre a psicoterapia da reencarnação. Aí, pessoal, desculpa te cortar, doutor, mas aqui, ó, tá na tela já. Eu agradeço aí, Anderson, aí para todo mundo ver o convite já, como é que é, né? Alexandre, eu posso fazer uma colocação enquanto não chega a resposta pelo chat? Deve. Eu não perguntou. Pode falar, Vânia. Colocou no mudo, Vânia. Doutor, boa noite. Meu nome é Vânia Gadini e eu gostaria de, lógico, parabenizá-lo pelo seu dia. Eu fico muito feliz de ver que, graças a Deus, nós estamos evoluindo, né, no mundo e tendo médicos que são como Lucas, né, que são médicos de homens e de almas. E eu desejo, assim, toda a prosperidade para o senhor na sua caminhada, né, para todos os profissionais que comungam, né, com o senhor dessa ideia, e que o senhor tenha essa capacidade cada vez maior de contagiar positivamente, né, os seus colegas de profissão nesse sentido, mostrando as belezas, mostrando as bênçãos, né, quando o profissional atua com uma visão como a sua. Viu? Eu quero agradecê-lo muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Acho que a Tereza também gostaria de falar, né, Tereza? Mas vocês não estão me ouvindo? Estão? Eu nem Não, estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. perdi a chance rara na minha vida de aparecer na mídia. Doutor André, muito obrigada. Eu só queria agradecer, em nome do Pequeno Tempo, por você ter mais uma vez, né, ter aceito essa oportunidade maravilhosa para nós todos podermos ouvi-lo. Agradecemos muito, com muito carinho, viu? A sua presença para nós foi muito importante. Que você possa continuar sempre nessa trajetória tão boa, porque é tão difícil, não é mesmo? Um médico, né? Tão voltado, tão bastante conscientizado como o senhor, dentro da doutrina espírita, trazendo essa face científica da doutrina espírita, né? Muito bom. Um abraço e muito obrigada. E até uma outra oportunidade. Eu que agradeço. Eu costumo falar o seguinte, nós somos só intermediadores, né? Sim. Somos apenas intermediadores. Sim, mas isso é muito bom, da área da ciência, né? Muito bom. Bom, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação a ser feita, Tereza, você faz para nós o encerramento, por favor? Faço sim. Então, vamos lá. Vamos unindo as nossas energias, essas energias de gratidão a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais uma vez podemos estarmos reunidos, comemorando os 26 anos de fundação do nosso querido Pequeno Templo da Fraternidade. Agradecemos ao plano espiritual, fundador da casa, dirigente de todos os trabalhos, e também a todos os trabalhadores desencarnados que ali atuam noite e dia,
quero estender a minha gratidão, o meu abraço fraterno a todos os trabalhadores encarnados que ombreiam conosco de segunda a segunda, participando dos trabalhos de caridade, de amor, de esclarecimento, procurando levar a luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus a cada coração. Queremos agradecer também a todos os assistidos que ali comparecem para reforçar as energias boas da casa, procurando também conhecer mais o Espiritismo, que nada mais é do que o ensinamento de Jesus trazido no seu verdadeiro significado, como ele pregou na antiga Galileia. Queremos, assim, unindo as nossas energias tão boas, tanta alegria, de tanta paz, unirmos aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, aos trabalhadores do pequeno templo, do plano espiritual, e que possamos emanar essa energia boa, de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muito bem-estar, a todos os locais que necessitam desta energia boa. Vibremos essa energia, que ela possa ir como uma aragem branda, suave, refrescante, aos nossos hospitais, onde tantos irmãos estão passando por este momento de aprendizado, este momento de procurar mais, trabalhar, como nosso irmão já expôs, as energias boas da sua mente, do seu espírito imortal, a positividade, a alegria, a confiança em Deus, em Jesus. Levemos essa energia a todos os locais onde ainda a dor se faz presente, mas também a incompreensão diante desta problemática, dessas dificuldades, desses sofrimentos, porque o conhecimento espiritual ainda não chegou para estas pessoas, mas que todos eles possam ser envolvidos por esta energia, para que a fé possa crescer nos seus espíritos, a fé no Deus Criador, a fé na justiça divina, a fé nas suas próprias forças interiores, e que tudo possa ir se resolvendo, envolvidos nesta crença positiva, nessa crença do bem, da força da luz. Vibremos, Senhor, por todos os nossos governos constituídos, tanto da esfera estadual, municipal como federal, rogando que essas energias brandas da paz, da verdade, da luz que o plano espiritual emana, possa envolver todos esses espaços, para que a lei de Deus também possa, e a justiça divina possa ir sendo mais trabalhada na mente desses irmãos, desses nossos irmãos que ocupam esses cargos. Vamos vibrar também pelas nossas crianças nos abrigos, nossos irmãos idosos nos asilos, as crianças nos abrigos, e levemos também o nosso pensamento a tantos locais, pessoas, familiares, amigos, que nós sabemos que estão necessitando dessa energia da paz, da alegria, do bem-estar, da fé em Deus, em Jesus, nosso mestre amigo. Vibremos também por nós mesmos, para que o ensinamento em teoria, que tanto estudamos, aprendemos, que possamos também esforçarmos-nos mais para estarmos colocando em prática
em qualquer momento, mas especialmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando temos pessoas, familiares, amigos, ou no ambiente de trabalho, pessoas, situações onde nos requer mais paciência, mais tolerância, mais humildade, mais amorosidade para conosco mesmo e com o próximo. E assim, desejando muita luz, prosperidade, muito trabalho profícuo para aquele nosso querido pequeno templo da fraternidade. Agradecendo a todos os colegas, amigos que hoje participaram deste evento, emanando essa energia amiga, fraterna, desejando muito sucesso nessa trajetória, nos trabalhos espirituais também para o nosso irmão, Dr. André. Vamos encerrando este evento tão bom, tão gratificante da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. Muito